Salve Maria, toda pura, toda imaculada sobre sua vida. Aqui é Frei Gilson refutou o protestantismo? Provou a mediação de Maria? Olha só, o cara não aceita o ódio mortal pela Igreja Católica. Oi gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou comentar esse vídeo aqui do Frei Gilson, que entre uma madrugada e outra, rezando o rosário, ele também aproveita para refutar o protestantismo. Então vamos ver aqui ele refutando, provando cabalmente a intercessão de Maria, a mediação de Maria na Bíblia. Quer dizer, na Bíblia não, ele vai mostrar aqui outro tipo de prova que é sensacional, vocês vão ver aqui, vamos ver. Esses dias, um amigo protestante, evangélico, amigo, uma pessoa muito boa, ele falou: Frei, eu preciso te fazer uma pergunta. Como se explica a intercessão de Maria, a mediação de Maria? E ele me deu um texto bíblico e tinha esta dúvida, esse questionamento. E a primeira coisa que eu disse a ele foi isso. Porque ele dizia: mas por que não recorremos logo a Deus? Por que temos que passar por Maria? E eu logo disse a ele: porque Deus não quis que fosse assim. Porque veja, Jesus Cristo veio por Maria. Se ele não quisesse passar por mediação nenhuma, então ele viria sem ela. Nossa, pronto, acabou com o protestantismo. Lutero deve estar se revirando no túmulo como... Olha só a malícia do doutor protestante. Ele cata parte dos vídeos para tentar, suposto, uma refutação que eles pensam que está refutando. Simples. Cristo, ele precisou de uma medianeira para ele vir a esse mundo. É isso que o Frei está tentando explicar. Ah, mas por que eu posso ir diretamente a Deus? Porque eu tenho que pedir intercessão para um santo, uma mediação, uma intercessão de um padroeiro, se eu posso ir direto a Cristo, direto à graça, direto ao verbo. Porque Cristo, ele deixou a sua igreja e os santos em comunhão com a sua igreja. Hebreus 12, 22, 23. As almas do justo chegam à perfeição. E Hebreus 12, 1. Essa nuvem de testemunho que está em comunhão com a igreja mística do Senhor. Do mesmo jeito ali que Cristo precisou de um ventre para ele vir a esse mundo, Maria, ela cooperou também com a corredentora. É a corredentora da Theotokos. Deu a graça. Veio a graça através dela. Que interessante. Ela, porque ela tem acesso às suas orações, porque ela está em comunhão com o verbo. Em comunhão com a cabeça e com a igreja mística, com a esposa. Por isso que ela tem acesso às orações. Quem faz milagres não é ela, mas é Cristo. Se as almas do justo chegarem à perfeição, a oração do justo tem grande eficácia. Imagina aquela que foi a mais justa, aquela que o anjo saúda ela com a saudação de rainha. E a Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, bendita é tu entre as mulheres. Não tem essa graça, o doutor Banzoli. Olha só que interessante. Agora vem o esgoto. Uma objeção tão poderosa assim, né? Realmente provou de forma cabal. Aliás, ele não apenas provou de forma cabal que realmente Maria é intercessora e mediadora e tudo mais, mas que a mãe de literalmente todo mundo que existe tem esse mesmo poder. Porque pelo argumento dele é o seguinte: Jesus nasceu de Maria. Logo, a gente tem que pedir a Maria para chegar em Jesus. Só que tem um problema, né? Não, vocês protestantes não são obrigados, porque vocês não acreditam na intercessão dos santos. Vocês não acreditam na comunhão dos santos. Então, vocês não têm obrigação de acreditar. É um dogma de fé. E tanto, a Bíblia, Lucas, mas olha, não dá brecha nenhuma. Olha só, você pega João, vamos fazer igual o padre Luiz Toro, provar de Bíblia, né? Que ele vai catar aqueles esqueminha dele. Você pega João 9, João 9, olha só que coisa interessante. 31. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz sua vontade. Agora, me explica, qual fez
a mais vontade de Deus. Me mostra qualquer profeta do Velho Testamentário e do Novo Testamento fez a vontade mais que Maria. Se a oração do justo tem grande eficácia, as almas dos justos que chegaram à perfeição, Hebreus 12, 22, 23, em 1 Timóteo 1, 1 e 2, orar uns pelos outros, se a nossa intercessão tem grande respaldo, Tiago 5,16, a oração do profeta ali teve grande eficácia, imagina aquela que assiste o verbo, aquela que caminha o verbo, porque ela é virgem. Os virgens caminham junto com o verbo. Você pegar Apocalipse 14, 4 e 5. Então, é simples entender isso. Olha só que interessante. Mediar salvação, redenção, é só o verbo, certo? Interceder, ele deixou para os seus santos, ao justo. Se a oração do profeta Elias tem grande eficácia, imagina, olha só, o profeta Elias era pecador, ele tinha o pecado original. Teve grande eficácia. Imagina aquela que mais obedeceu, o Fiat. Oh, pelo amor de Deus, né, doutor? Olha só que interessante. Um texto que eles tentam debustar, distorcer, degrinir, amputar, dissipar. 1 Timóteo. Olha só, 2. Acima de tudo, recomendo que se faça prece, orações e súplicas, ações de graça por todos os homens. Olha só. Lucas 11. Olha só. 11, 27. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo. Ele disse, bem-aventurado o vento que te trouxe, e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou, antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Olha só. Que interessante, né, doutor? Se a gente tem esse respaldo de interceder um pelos outros, amém. Imagina aqueles que estão na graça, servindo o Senhor, Apocalipse 7,15, dia e noite. Claro que você vai negar, né? Porque você sabe mais que o magistério. Porque todo mundo que existe veio de uma mulher, né? Veio de uma mãe. Então, se for por essa lógica, então ninguém pode vir falar comigo diretamente. Tem que falar com a minha mãe. Sim. Mas Maria não é uma mulher qualquer? Ela gerou um ser humano qualquer? Tanto que um anjo não foi profeta que foi dar salvação a ela, Lucas 1,28. E tanto Lucas 1,35, o Espírito Santo desposou ela, a sombra do Altíssimo cobriu ela com sua sombra, e o verbo, o Emanuel no seu ventre, esse santo. Então, aqui você já vê a diferença entre uma mulher comum e uma mulher sobrenatural. Olha só que interessante. Vamos mais além. Quando ela entra ali na casa da sua parentela, Santa Isabel fica impactada do Espírito Santo. E João Batista se alegra e é cheio do Pentecoste. Antes de nascer. E ela tem uma saudação não de profeta, mas do anjo. Que nenhuma mulher do Velho Testamentário e nenhum dos profetas teve essa saudação de ave cheia de graça. Então, a sua mãe, sim, é uma mulher comum. A minha mãe é uma mulher comum, porque o anjo não entrou no quarto dela, não deu a saudação a ela, que ela irá gerar o verbo, essa conjunção. Certo, professor? Certo, doutor? Para você, ou para os protestantes, é uma mulher pecadora, uma mulher comum, uma mulher qualquer. Tanto que ela está, Apocalipse 12, ela está revestida de sol. Certo, minha querida? E Apocalipse 12, 4, Satanás deteu diante dessa mulher. Pra vir falar comigo. Mas também não pode falar com a minha mãe diretamente. Tem que falar com a mãe da minha mãe, né? Pra chegar nela, né? Então, chegando por essa lógica, assim, você nem poderia ir pro médico se consultar. Você teria que ir falar com a mãe do médico pra você se consultar. Ele tá usando os argumentos da cabeça dele. Porque eu quero, o doutor Vanzoli, ou os seguidores de Vanzoli, evidência na escritura. Provando na escritura que ela é uma mulher comum, uma mulher qualquer,
que ela não pode interceder. Eu quero que você me mostre na Escritura. Se as almas do justo, olha só, as almas do justo chegaram à perfeição, o que é a perfeição? A imitação perfeita do verbo. 1 Coríntios 2, Paulo fala, seja meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ali a comunidade aos Coríntios imitava São Paulo. E muito mais ainda nós temos que imitar aquela que chegou à perfeição. Por que ela chegou à perfeição? Porque ela concebeu o perfeito. O Espírito Santo, que é a perfeição, desposou ela. E a sombra do Altíssimo estava sobre sua vida. Por que Maria tem acesso às orações? Porque ela está diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz o percussor João Batista, que foi cheio, impactado do Espírito Santo. Só com essa ação dessa mulher comum, qualquer pecadora, como vocês, tenta empurrar a goela abaixo. Certo? Por que os santos têm acesso? Porque é a missão dos santos, interceder. Tanto os santos aqui na terra, que estão buscando a perfeição, e os santos que estão na glória. Como diz o João Oliveira BR. Depois que morreu, está descansando. Não, está servindo o verbo de noite. Apocalipse 6, 9, 10 deixa bem claro. Estão clamando, intercedendo, estão conscientes, porque está em sintonia com a cabeça, em sintonia com a igreja mística. Simples entender isso, doutor. Simples entender isso. Que a oração do justo tem grande eficácia. Imagina o justo aqui na terra, e é esse justo que chegou à perfeição, tanto que a oração de Zacarias foi ouvida, porque Zacarias era o que, meu querido? Lucas 1, 5. No tempo de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias, sua mulher, descendente de Arão, chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, e observavam repreensivamente todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinha filhos, porque Isabel era estéril. Ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus a função de sacerdote na ordem na sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume, em uso entre os sacerdotes, entra no santuário do Senhor, e aí ofereceu perfumes. Olha só quem são os perfumes. Guarda isso, perfumes, tá, meu querido? Perfumes. Todo o povo estava de fora, a hora da oferenda dos perfumes. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar dos perfumes. E vendo Zacarias, ficou perturbado e temor assaltou. Mas o anjo disse, não temas, Zacarias, porque foi ouvida as tuas orações. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e eu chamará João. Olha só a oração do justo sendo ouvida. Olha só, está diante do altar oferecendo o quê? Os perfumes. Apocalipse é a comunhão com a igreja militante, que é a igreja triunfante, tá, meu querido? E o anjo veio trazer a boa nova, tá? Anjos também são intercessores. O livro de Jó fala, 16, 23. Se eu não me engano, né? Olha só, Apocalipse 6, Apocalipse 5, 8, ó. Quanto recebeu os livros, 4 animais, 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um a cita taça cheio de perfume, que são as orações dos santos. Simples, finalizar isso. Olha só, os santos que estão aqui na terra, a oração foi ouvida. Imagina aqueles que estão agora ressurretos. Tem eficácia ou não tem eficácia? Essa é a igreja mística. Cabeça dessa igreja mística, Cristo. Corpo místico, sua esposa. E os membros que chegaram a beatos da perfeição. Salve Maria, sou servo missionário. Só você ler a história do Padre Pio. Muitos que estavam no purgatório, saíram do purgatório para pedir oração, oferecer as suas orações ali na Santa Missa, para sair do purgatório e ir para a glória. Simples entender isso. Tem vários relatos de santos místicos, mas protestantes acreditam em qualquer coisa. Só não acreditam na igreja. Salve Maria, sou servo missionário. Roberto é o primeiro vídeo, né?